pessoal! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para poder compartilhar e hoje eu vou falar um pouquinho sobre alfabetização. Quando o Carlos Eduardo tinha 2 anos, ele começou a falar, né, assim, ele não falava nem bobô, bobó, coisinhas assim que parecia ser vovô, vovó, nenhuma palavra não saía. E até tinha o primeiro exame auditivo que ele fez, né, a áudio de infantil, deu que ele tinha 0 de estímulo no ouvido direito. Então, como na neurofibromatose há essa possibilidade, se pensava que ele tinha, sim, surdez na orelhinha direita, né, no ouvido direito. E assim nós fomos, porque eram diversas descobertas, ainda fase de desenvolvimento da criança, então muita coisa, era só observar. E ele também não tinha, nós não tínhamos conseguido terapia para ele, então assim, até na época tínhamos plano de saúde fono, nós não conseguimos porque tinha que ter uma idade exata. E se conhece ainda muito pouco sobre neurofibromatose. Então, assim, era uma coisa que... Não, vamos esperar, tem que esperar. Então, ok. E o encaminhamento dele era tudo para estimulação precoce. Eu lembro que o primeiro geneticista que ele foi falou assim, olha, mãe, você já está perdendo. Ele tinha 1 ano e 3 meses. Mãe, você já está perdendo. Tá? Você vai sair daqui já em atraso. Eu tenho o Jonathan de 20, né, atualmente, e a Maria Eduarda de 11, então assim, a gente já tem uma experiência de ver o desenvolvimento, apesar de não ser igual, nenhuma criança é igual, você já mais ou menos tem as expectativas baseadas, né, nas faixas etárias, pode ser mais rápido, pode demorar um pouco, mas enfim, não acontecia. O Caduzão, ele era um bonecão, sabe, um bebezão que parecia um boneco, que a gente deixava ele ali deitado porque ele não sentava, não engatinhou, e com 2 anos foi que ele começou a se equilibrar em pé. Na verdade, que ele começou a ficar em pé. E com 2 anos que ele começou a falar. Então, mas mesmo assim, nós colocamos ele na escola, pra, assim, no mesmo ritmo dos irmãos, né? O Jonathan eu coloquei com 2 anos, a Maria Eduarda também, então fizemos a mesma coisa com o Carlos Eduardo e assim, muito legal, porque nós tivemos a parceria da escola, né, que é o Couto Reis, mas na época era Inamar, e o tio Júlio e a tia Marilda aceitaram, assim, o desafio, né, porque eles não me condicionaram a nenhuma situação, se não der, não, foi, sabe, ele foi fazendo nada, né? Não falava, logo no início não falava, andava com muita dificuldade e ainda usava fraldas. Não estava assim naquela... Não era creche, era escolinha de alfabetização, assim, um prézinho, um jardim. E ele foi aceito. Enfim, daí em diante, a expectativa é que ele foi pro jardim 1, jardim 2, o pré 2, o CA. E quando chegou com 6 anos, olha, agora tá na fase de alfabetização. O Carlos Eduardo vai começar a ser alfabetizado. Só que nós já assim, desde quando ele começou a falar, observando ele e sempre até levando as informações para geneticista, para o outro geneticista, para todos os médicos dele. E os médicos até falavam assim, vamos observar e vamos ver quando ele estiver na fase de alfabetização. Porque o Carlos Eduardo, ele... um dos médicos dele até me falou assim, isso se chama perda de memória recente. Que o Carlos Eduardo, ele assim, a gente falava, Cadu, chama a Duda. Ou então chama a irmã. Ele dava 2 passos e olhava, o quê? Então, para tudo. E ficou muitos anos assim. E aí a gente, né, passou isso pro médico e questionando, assim, mas e quando ele tiver mais assim, crescidinho, em relação, assim, à alfabetização, ao aprendizado, ao desenvolvimento. E aí, vamos observar, né, vai passar um barulhinho aqui que é um carro de anúncio, mas tudo bem, vida normal, né, vida normal. E aí, nós ficamos
expectativa, vamos observar, vamos observar, vamos observar, enfim. Chegou com 6 anos, ele no CA e nada. E aí, a turminha era a mesma de sempre, né? Do pré. Então, assim, ele já tava naquela inclusão, já eram os amiguinhos do Cadu, conhecendo o Cadu, aquela coisa. Então, ele falava assim, mãe, por que eu esqueço? Ele batia assim na cabeça e falava assim, mãe, na hora de fazer o trabalho, né? Que a tia, assim, sabe, assim, sempre foi tratado de forma normal, sempre assim, foi incluído, né? E aí, ele falava assim, mãe, por que eu esqueço? Mãe, por que eu não leio? Porque, apesar dele não ler, ele já se cobrava e questionava por quê. Não era porque a gente falava assim, você tem que ler. Não é isso. Até porque a gente deixava ele se desenvolver, né? Ter aquela maturidade, até porque tava começando tudo naquele, né? Aquela coisa do CA, e a gente não se preocupava, observava muito o desenvolvimento, assim, motor, dele estar assim andando. Ele também, ainda com 6 anos, ele tinha muita queda por causa das lesões cerebrais. Ele andava, caía muito, como se ele estivesse tropeçando em coisas assim, uma atrás da outra. Queria correr, né? Porque estava com os amigos, começava a correr. Aí era assim, correr, ele abria os braços. Ficava assim com os braços todos abertos para dar equilíbrio. Não era que ele pensava, vou abrir os braços. Não, ele, né, o corpo fazia esse recurso. E aí tinha muitas coisas para observar. A gente não ficava, tem que ler. Não, a gente fazia o trabalhinho. E passou o primeiro, segundo, terceiro bimestre. No primeiro bimestre, ele simplesmente não teve nota em português. E isso era passado para os médicos, e aí eles pediram até um laudo da escola. E ele também ainda não tinha conseguido terapia. Eu me lembro que eu tinha ido no CIAD, e eu tinha ido assim, para conseguir a terapia, né, 5 vezes, mas eu só consegui em dezembro. Nós fomos 5 vezes, e eles olhavam pro Cadu. Eu lembro que a assistente social olhava pro Cadu, não, mas ele tá bem, né, porque assim, o olhar, né, naquele momento é uma criança feliz. O Cadu é uma criança feliz, uma criança inclusa, nas atividades, é uma criança que chega num lugar e, se tiver oportunidade, ele vai mexer nas coisas, ele vai conversar com alguém. Apesar de ser um pouco diferente, a irmã é mais assim, chegando, mas ele tem aquela coisa, ele não... Só que a anomalia, né, é cerebral, cognitiva, mas que dentro do possível é vida normal. Enfim. E a gente tentando a terapia, exatamente para ajudar isso nele. Desculpa. E foi quando, em novembro, eu lembro que antes de novembro, em julho, tem a recuperação. E é uma semana de recuperação. E ele não foi na recuperação porque são muitos hospitais, são 10 hospitais públicos. Esses 10 hospitais públicos têm consultas em vários especialistas. Porque não tem, assim, especialidade em todos os hospitais. Então vamos dizer assim, 6 especialidades em um, 2 em outro, 5 em outro. Então, acaba contando em 10. E aí, eu lembro que nessa, em 2017, né, ele, em 2017, que é o primeiro ano, antigo CA, ele foi um dia na semana de recuperação, que foi o dia da prova, porque só tinha essa opção. E aí, tipo, não aconteceu. Porque ele fez, né, do jeitinho dele, mas não aconteceu. Ele precisava estar na recuperação. E aí, quando chegou no final do ano, assim, novembro, no início de... no final de outubro para novembro, aquele, assim, os últimos ajustes, eu lembro que a diretora, a tia Marilda, falou assim, olha, a gente vai observar, eu tô fazendo sala de leitura com ele, que é a diretora, né, e ela é professora de reforço. Ela vai lá
E assim, sem pedir, sabe? Assim, pelo coração dela mesmo. Ela levava ele pra salinha, ó. Toda oportunidade eu levo ele para aquela salinha e leio junto com ele. Na verdade, ler e fazendo, encorajando ele a ler. Mas, gente, assim, não tinha, assim, não saía caldo, sabe? Era uma coisa assim mesmo de fé, de você crer que vai, em algum momento vai disparar. E as coisas com o Cadu é muito assim, sabe? A fala foi assim, o andar foi assim, ele não ficava em pé. E de repente aconteceu. E a professora, junto com a diretora, me mandava grampeado tudo que ela dava em sala. Então, por exemplo, ela juntava durante 2 semanas, aí mandava grampeado tantas famílias. Aquelas famílias que eles colam na parede da sala. E ela me mandava, eu ficava olhando para aquilo, eu falei assim, gente... Aí o Cadu fazendo um trabalho de casa, e aquela coisa, aí ele, não sei, ele não sabia quem era o A, simplesmente. Gente, desde os 2 anos na escola, ele não sabia quem era a letra A. E já com 6 anos. Não sei, ele, esqueci o nome até de que existia A e o. E aí, gente, Deus é tão bom, porque só Deus faz brotar água no deserto, né? Então, florescer no deserto. Eu vejo que foi isso que aconteceu. Não tinha possibilidades. E aí, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? É tanto papel, mas assim, grampeado. E aqui, um atrás do outro, assim, não dá. Tinha que ser uma coisa que ele olhasse. E aí, Deus me inspirou em algo que você que vai me escutar, às vezes, eu já vi isso na casa de fulano, mas eu nunca tinha visto. E é algo que pra mim fez toda a diferença. Pro Cadu fez toda a diferença. E foi algo assim que funcionou muito e que pode funcionar pra você, pro seu especial. Isso pode gerar uma outra ideia, que foi fazer o quadro. Eu tô sentada aqui na cama dele. Né? Agora é a cama do Jonathan, mas na época era a cama do Cadu. E aí, eu vou virar aqui para vocês verem a visão que o Carlos Eduardo tinha. Na verdade, né, quando ele deita na cama do irmão, o que ele tem, mas agora a cama dele fica mais do lado do irmão, bicama. Mas aquilo despertou tanto interesse que eu fiz assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal, né? Eu fiz desde cima até embaixo, que eu fui colocando tudo o que ela ia me mandando. Então, assim, gente, é simplesmente assim... maravilhoso. Assim, o resultado foi abençoador. Foi algo assim que porque primeiro, antes dele eu sei ler, né? Antes disso, ele ficou assim, porque ele ficou curioso, né? Porque era muito o que estava acontecendo na sala de aula. Então ele via as figuras, ele acordava, dava de cara. Isso aqui é a porta do armário dele, né? A porta do armário de guarda-roupa. Aí ele acorda e dá de cara com isso aqui. Aí a tia foi mandando mais, até tô soltando ainda, né? Já tá soltando, quer dizer, que isso aqui foi, né? Foi gerando frutos, né? Isso aqui mais no finalzinho, né? No ano seguinte a tia ainda mandou mais alguma coisinha. Mas foi gerando fruto, foi acontecendo, né? E tão legal que ele chegava e esquecia, a gente estava fazendo lá na sala o exercício, ele esquecia, ele saía correndo e vinha aqui. Só que ele olhava para a palavrinha, aí vamos dizer, foca, aí, o F da foca. Só que ele chegava lá, que deve ser uns 20 passos dele. Quando ele chegava lá, eu esqueci. Então ele vinha 3 vezes aqui. E às vezes a terceira vez não funcionava. E aí eu vinha com ele na 4ª vez e eu olhava, olha só, presta atenção. E às vezes nem na 4ª. Muitas vezes não funcionou a 4ª vez.
E aí eu trazia o trabalho pra cá e eu fazia aquele ali, olha, e voltava. Eu não ficava aqui pra ele olhar, porque a ideia era estimular a memória, sabe, de alguma forma, na minha ignorância, porque eu não sou uma especialista em memória. Mas de alguma forma aquilo ia funcionar. E para nossa felicidade, a memória visual dele foi assim, despertada de uma forma, gente, que ele, no final de novembro, para a primeira semana de dezembro, ele falou para mim assim, mãe, eu já sei falar meu nome. Aí eu falei assim, é mesmo, Cadu? Aí, mas eu falei, gente, de uma forma assim, tá, Cadu, Carlos Eduardo, assim. E foi assim, a melhor forma que eu poderia colher esse fruto. Ele falou assim, mãe, já sei falar meu nome. E falou assim, diversas vezes, e eu, que legal, mas eu, nesse legal, falei assim, poxa, é uma conquista, mas foi uma conquista ainda maior para me surpreender. Ele falou assim, mãe, eu sei. Eu falei, tá, então fala, meu filho. Aí ele, Carlos Eduarda, Eduardo. Até eu errei aqui, né, que eu tô emocionada. Mas não ficou por aí. Aí ele soletrou Bittencourt de Souza Martins. Gente, ele soletrou. E, nossa, isso foi algo que... Aí eu, claro, desci pra casa da avó, levei na igreja e falei assim, gente, olha só, fizemos um culto de ação de graça, e no culto de ação de graça, ele falou assim, gente, o testemunho dele vai ser isso aqui. Ele soletrou o nome, mas não foi só o nome, Carlos Eduardo, o nome dele todo. Então, assim, eu quero te encorajar, sabe? Tentar, não custa nada, né? Mas vou colocar no armário uma montoeira de papel, não tá nem bonitinho, né? Porque tá com durex aqui, ó. Porque, gente, não tinha nem condições de colocar uma coisa... por que não fez assim? Não era a perfeição, era a estratégia perfeita, não a colocação perfeita. E fez toda a diferença essa estratégia, edificou muito a vida dele, a nossa vida, porque isso foi um ganho incomparável. Hoje o Cadu está no 3º ano, as dificuldades são outras, né? Ele ainda esquece muita coisa, né? Ele estuda hoje para amanhã fazer a prova, esquece muita coisa, mas não tem comparação. Ele tira notas boas, tira notas ruins e tá andando. Sabe ler livros e conseguimos. Tá perfeito? Sim, porque nós estamos experimentando, estamos andando, estamos conquistando. E tem coisas que não dá certo, mas a gente não deixa de experimentar. É isso que eu quero passar para você, compartilhar com você. Não há incapacidade. Alguma coisa seu filho vai despertar o conhecimento dele. Alguma coisa vai servir como didática. Há possibilidade em desenvolver, em ter uma vida normal dentro da especialidade da sua filha, do seu filho. Não dá pra gente ficar parado, de braços cruzados, pensando, e agora, ó vida, ó céus. Não, nós temos oportunidades na nossa frente aí. Vamos utilizar das diversas estratégias e experimentar o que dá certo. Então, vou ficando por aqui. Você que chegou nesse vídeo, não conhece o nosso canal, eu sou a Roberta Bittencourt Martins, mãe do Carlos Eduardo, que tem neurofibromatose, camptodactilia, hipotireoidismo congênito, mãe da Maria Eduarda, que tem perda de audição e neurofibromatose, e esposa do Giovanni, que tem deficiência auditiva e tem neurofibromatose. Então, essa caminhada fez com que a gente aprendesse bastante coisa que a gente pode compartilhar. Então, se inscreva aí que você vai ver outros vídeos, vai assistir e vai edificar muito a sua vida. Até o próximo vídeo.